Meu nome é Alexandre Valdez, eu tenho 28 anos e sou daqui de São Paulo mesmo, capital. A minha história ela começou lá em 2020, mais ou menos março de 2020. Eu comecei a conhecer muito do xamanismo, que também dentro dele tem uma forma de benzimento, mas ainda o meu conhecimento ele era muito superficial. E daí, alguns meses depois, eu acredito que começo de 2021, foi quando eu pesquisei, consegui fazer um curso de benzimento mesmo. E daí eu comecei a praticar, e dentro da minha prática eu comecei a desenvolver cada vez mais. E daí foi muito interessante que eu fui entendendo o que aquela senhorinha, quando eu era criança, ela fazia, como ela fazia, o porquê, foi mais ou menos isso. Então, meu maior contato na infância era uma senhora do meu bairro, ela benzia todas as crianças. Inclusive, pelo que minha mãe conta, assim, o meu primeiro benzimento, assim, quando ela conheceu essa senhora, foi, sei lá, aos 5 meses de idade, alguma coisa assim. E depois eu fui conhecendo algumas outras, que eu me lembre, eu conheci mais ou menos umas 3 ao longo da vida, todas senhorinhas, aquele padrão mesmo. Só que depois que eu conheci o benzimento, né, a minha avó materna ela já era falecida, só que daí, fazendo um balanço da vida, eu notei que ela também era benzedeira. Ela não recebia as pessoas nem nada, mas ela também fazia os seus benzimentos. Diretamente não aconteceu nada específico, mas dentro do xamanismo eu conheci algumas plantas de poder, né? Por exemplo, a ayahuasca, cacau, rapé, e eu comecei a sentir a necessidade de agregar conhecimento, né? Justamente para usar quando eu precisasse e tivesse em contato com as medicinas. E o benzimento ele veio dentro desse combo. Então eu fui me aprofundando cada vez mais, aprendendo novas formas de fazer o benzimento. Por isso eu fui procurar, né, como benzer. Eu acho que tem 2 grandes significados: amor e doação. Porque às vezes a gente não faz ideia do que aquela pessoa está passando, a gente não conhece aquela pessoa e a gente simplesmente benze, né, se doando, fazendo por amor mesmo, e de repente a gente nunca mais vê aquela pessoa, mas a gente e também não faz ideia do bem que a gente fez para ela, né, ou pelo menos que a gente conseguiu proporcionar para ela. Bom, meu benzimento ele nunca é igual um ao outro. Eu nunca consegui criar um padrão de benzimento. Tenho lá algumas coisas específicas que sempre estão lá, mas no geral ele muda bastante, né? Eu agrego coisas da Umbanda, agrego coisas da Igreja Católica, até mesmo do próprio xamanismo. Então eu sempre benzo na força de alguém, de alguma entidade, que pode ser de qualquer um dessas vertentes religiosas, e sempre vou usar alguma coisa, algum instrumento em específico. Eu posso usar o maracá do xamanismo, eu posso usar o cachimbo da Umbanda, eu posso usar o terço da Igreja Católica. Eu acredito que o maior desafio de todos é justamente ser jovem, porque na nossa cultura a gente está muito acostumado a ver uma senhorinha muito velhinha, com o tercinho na mão, o raminho de arruda atrás da orelha,
e daí se alguém vira e fala assim, já aconteceu, né? Alguém virar e falar assim, nunca mais vi uma benzedeira, ou algo parecido, e alguém virar e falar assim, mas o Ale benze, daí tipo, como o Ale, 20 e tantos anos ele vai benzer? E daí é muito esquisito, porque ao mesmo tempo que você sabe que você benze tudo, você fica assim, nossa, mas pelo menos no início, né? Nossa, mas por que tem que ser tão difícil, tão esquisito para as outras pessoas acreditarem? Então, acho que o principal desafio é justamente esse, a gente não está naquele padrão que as pessoas estão acostumadas. Sim, mas pelo menos até hoje os comentários assim de maior estranheza não vieram dos jovens, até porque a maioria dos jovens que eu já vi procurando benzimento eram jovens que estavam assim ligados ao meio de alguma forma, então para eles não era estranho. Agora, as pessoas mais velhas que costumavam receber benzimento dessas senhorinhas, elas estranham bastante. Depende muito. Eu posso, às vezes, sentir algum desconforto, dependendo do que a pessoa está sentindo. Eu posso sentir assim, uma energia muito gostosa, muito leve, ou então simplesmente alguma energia passando por mim, às vezes vontade de chorar, independente se é algo bom que eu vou chorar ou se é algo não tão legal, mas normalmente são essas as sensações. Eu acredito que sim, pelo menos o jovem em geral, ele antigamente, pelo menos, eu acredito que até mais ou menos a minha geração, não que todos tenham levado isso adiante, mas tinha aquele contato muito grande com o pessoal mais velho, tinha contato com esse negócio de a avó pegar, levar para missa, a criança não está bem, levar no benzedor ou na benzedeira. E hoje, o que eu tenho reparado das gerações cada vez mais novas é que às vezes eles nem sabem o que é isso. E a mesma coisa, contato com a própria ancestralidade, né? É muito difícil hoje em dia você ver alguém pegando foto de família e mostrando, olha, esse aqui era fulano, esse aqui era ciclano. Então eu noto isso e ao mesmo tempo eu vejo que é interessante tentar fazer algo para mudar, nem que seja um pouquinho com alguém perto de você. Eu acredito que sim e não, né? Ao mesmo tempo que eu acho fantástica a internet, redes sociais, etc., uso muito, né? Para algumas pessoas elas podem sim se afastar, mas não só do benzimento, né? De coisas em geral, por exemplo, cultura, arte, né? Mas eu acredito que ela também pode ser uma grande ferramenta para trazer o jovem para o benzimento. Porque, por exemplo, quando eu fui fazer o primeiro curso de benzimento lá, eu achei através do Facebook. Então, eu acredito que tudo pode agregar de acordo com o que a pessoa quer usar. Olha, pelo menos analisando pessoas próximas, tá? Eu acredito que não tem como generalizar esse assunto, mas eu vejo que os próprios pais já estão muito afastados dos filhos, pelo menos alguns, né? Então, assim, como é que uma criança ela vai conseguir chegar, sei lá, na sua ancestralidade o mais distante possível se ela não consegue chegar na ancestralidade que vive com ela dentro da própria casa? Então, eu acredito que o que realmente está distanciando as pessoas é ela não ter mais, ou pelo menos não terem, né, algumas, um núcleo familiar mais amoroso, que nem a gente
via antigamente, de realmente os pais brincando com os filhos, conversando com os filhos, tendo um tempo com os filhos. Olhando um tempo atrás, eu diria que ele já estava extinto, porque eu, pelo menos, fiquei um bom tempo sem ter conhecimento de ninguém, né? Hoje, a ameaça ainda existe, mas eu acredito que existe a possibilidade da gente conseguir aumentar o número de benzedores e, por consequência, de benzidos. Então, assim, o risco existe, mas tem como reverter isso de uma forma não tão difícil. Tristeza, porque se você olhar até, sei lá, umas 2 décadas atrás, talvez um pouco menos, a gente tinha muito contato, que já não era tão grande assim, mas a gente chegava a ter contato com o benzimento de alguma forma, né? Por mais que, por exemplo, você não conhecesse um benzedor, sempre tinha ali um tio que conhecia, uma avó ou até alguém da família que fazia. E isso faz parte da nossa cultura, porque se você pegar a base do benzimento, ela vem da cultura africana, né, um pouquinho da africana, um pouquinho da indígena, um pouquinho da europeia, que foi o que formou o Brasil o país que ele é hoje. Então, o benzimento ser extinto é uma parte da nossa cultura que também é, porque por mais que você não acredite no benzimento, ele faz parte, né, da nossa história. Eu acredito que paciência, porque paciência e empatia, na verdade, porque quando a gente se coloca na posição de benzedor e vai receber alguém, você nunca sabe o que você vai esperar. E nunca uma pessoa vai ser igual a outra, né? Você pode benzer gêmeos, né, um seguido do outro, que vai ser totalmente diferente, tanto o benzimento quanto o motivo. E eu aprendi a ouvir muito mais, a me colocar no lugar da pessoa, porque às vezes a pessoa ela só precisa desabafar, às vezes ela precisa receber um conselho, por mais simples que ele seja. Então, basicamente, o benzido, ele precisa muito ser ouvido. Então, acredito que esses foram os maiores aprendizados que eu tive, que ainda estou aprendendo aos poucos. Olha, eu acredito, pelos benzedores que eu conheci, né, até o momento, não existe mais tanto aquele negócio que tinha antigamente do benzimento ser uma coisa fechada, que antigamente tinha muito, porque o benzimento só pode ser passado de mãe para filha, ou então você tem que acordar um belo dia com o dom do benzimento. E não, hoje a gente tem a visão de que qualquer pessoa pode benzer. Então, eu acredito que vai ter muito mais facilidade para ser passado e espero que tenha muito mais interesse de ser recebido. Eu acredito que sim, porque o benzimento ele pode ajudar em tudo, né? Assim, não existe uma contraindicação para o benzimento, né? Então, hoje a gente tem muitas coisas, muitas doenças que não existiam realmente há muitos e muitos anos atrás. Um grande mal que a gente tem hoje é a ansiedade, por exemplo, e a gente não ouve uma avó falar que tinha ansiedade, ou pelo menos não do jeito que a gente conhece hoje, né? Não nesse nível. E sim, né, eu acredito que o benzimento ele pode ajudar muito para novas doenças, para novas situações que se apresentam. Bom, eu acredito que o benzimento está ligado à cultura e à identidade brasileira
considerando as origens dele, né, que o nosso benzimento ele é uma grande mistura da cultura indígena, né, que é a originária do Brasil, a cultura africana e a europeia. Então, pelo menos toda benzedeira que você conhece, ou quase toda, ela vai usar, sei lá, por exemplo, alguma erva que veio lá da cultura indígena, ela pode benzer na força de algum santo, ela vai rezar um Pai Nosso, com certeza. E também a gente olhando, né, para a nossa história mesmo, sem contar a origem do benzimento, toda cidadezinha que se formou tinha lá uma benzedeira. A gente sempre ouve falar de pessoas que foram importantes e daí tinha algum pezinho no benzimento. Olha, eu acredito que a maior atitude seja mostrar o que é o benzimento para o maior número de pessoas e também colocar o maior número de benzedores na Terra. Que se um benzedor conseguir formar pelo menos, sei lá, outros 3, formar não, porque não é um curso certinho, assim, com cronograma todo, mas conseguir passar o benzimento e isso for sendo feito, né, cada um vai lá ensinando outros, tudo, a gente consegue ter um número de benzedores muito maior. Olha, considerando que o benzimento ele é muito amplo, né, você pode usar várias coisas para benzer, eu acredito que um ponto aí que pode interessar muito é o jovem ele verificar o que ele gosta de fazer, né, ligado aí ao misticismo, né, por exemplo, ele gosta de cristal, ele gosta de erva, e ele se especializar no benzimento daquela forma. Pergunta difícil. Mas eu acredito que seria esse, de você poder voltar a ter um grande número de benzedores o mais rápido possível, ao ponto de ser mais ou menos que nem na época da nossa avó, assim. Eu tô com algum problema, eu sei que tem um benzedor em tal lugar, assim, voltar a ter um fácil acesso. Bom, uma vez, né, eu não diria que foi um preconceito, mas foi assim, um estranhamento, né? Estávamos numa festa, né? E daí alguém comentou com uma outra pessoa que estava na mesma mesa sentado, que fazia muito tempo que não encontrava uma benzedeira, né? E daí alguém comentou assim, o Ale benze, fala com ele. Obviamente ali não era um lugar para acontecer nenhum benzimento, mas a pessoa veio perguntar para mim, mas ela estava com um jeito meio, é verdade mesmo, né? Você... Eu confirmei que benzia tudo e que se qualquer coisa a pessoa quisesse, ela podia depois me mandar uma mensagem, falar comigo, que a gente combinava de fazer esse benzimento pessoalmente ou à distância, né, de acordo com o que fosse melhor. E daí a pessoa não entrou em contato, falei, tudo bem. Aí passou assim um período, alguns meses, e daí a pessoa veio me procurar, eu fiz o benzimento à distância. Acredito que a pessoa deve ter melhorado, porque não falou mais nada, até porque a gente não deve se apegar muito a isso, porque o resultado não é nossa responsabilidade, mas eu acho que o dia assim, que mais ocorreu esse estranhamento foi esse, porque a pessoa não... acreditava que uma pessoa jovem tudo poderia fazer esse tipo de coisa. Bom, teve uma vez que a pessoa não falou,
mas que era visível, né? A pessoa, ela tinha tido uma experiência assim com uma situação de suicídio, né? Era um conhecido dela, ela não tinha contato, mas ela ficou assim tão fixada naquele assunto que de alguma forma ela acabou puxando muita negatividade para si. E daí ela me procurou, me pediu ajuda. E daí eu benzi ela, fiz um procedimento de descarrego. E daí a pessoa falou que, tô bem, né? Só que daí você via que o rosto dela tinha mudado bastante, ela estava mais animada, tudo. Então, por mais que ela tenha dito foi só, melhorei, você via que ela realmente melhorou. Ela não falou só por educação ou por qualquer outro motivo. Bom, eu acredito que a melhor forma do jovem inovar, ou de qualquer pessoa que queira inovar no benzimento, seja ela, primeiro, se adaptando ao que ela pode ou não, ao que está ao alcance dela, né? Então, o que ela pode ou não fazer, e também ela incluindo coisas que para ela façam sentido. Porque, na minha visão, para tudo ligado à espiritualidade, você não tem uma receita de bolo e você não tem uma forma certa ou uma forma errada de fazer. Você tem a forma que faz sentido. Então, você pode chegar para mim e falar, eu estou com tal problema, e eu posso te dar uma ideia de como solucionar. Mas se aquela ideia ela não faz sentido para você, ela jamais vai funcionar. Então, não adianta eu virar para você e falar, acende uma vela para tal entidade, por exemplo, que é uma coisa simples. Só que você não acredita naquela entidade ou você não gosta de acender vela, então aquilo vai ser igual a nada. Então, eu acredito que o jovem ele precisa pesquisar, ver do que ele gosta, ver o que faz sentido para ele. Então, pode ser trabalhar com cristais, trabalhar com velas, né, com fogo, ele pode fazer o benzimento com defumação, com cachimbo, entre diversas outras coisas que ele pode incluir aí, e também sempre da forma que for mais acessível para ele, porque eu acredito que facilitar o benzimento, né, no sentido de você usar o que você tem à mão, ele deixa as pessoas mais próximas. Olha, não dá para generalizar sobre desconectar ou não da espiritualidade, porque às vezes você olha, você pensa que a pessoa não está conectada, não tem nenhum contato, por menor que seja, e daí, por exemplo, no local de trabalho, e daí quando você vai ver, a pessoa ela é muito mais conectada do que você pensava. Isso aconteceu comigo há um tempo atrás. Eu tinha contato com uma pessoa que trabalhava comigo e nunca imaginei que ela soubesse nada de espiritualidade. E daí, há um tempo atrás, eu saí da empresa, e daí eu mantive contato com essa pessoa, e daí eu descobri que ela era reikiana, que ela participava de vários processos assim, que envolviam xamanismo, né, outros tipos de terapia holística. Mas, considerando uma pessoa que esteja realmente desconectada, eu acredito que um ponto aí, eu não vou colocar todos, eu acho que é porque algumas religiões elas impõem muitas regras, e isso foi um dos motivos que me fez ficar muito afastado da espiritualidade por um tempo. Também era não entender que espiritualidade é uma coisa, religião é outra, né? Mas algumas religiões elas impõem muitas regras que às vezes fica maçante. A pessoa ela até quer fazer alguma coisa, mas ela não quer se sujeitar a tudo aquilo. E também eu acredito que essa desconexão com a ancestralidade ela também faz isso, porque
Que nem quando eu era muito criança, eu acabava indo para a igreja ou indo para um centro kardecista com a minha avó. E hoje, olhando para trás, foi ela que me ensinou que está tudo bem a gente acreditar em várias coisas ao mesmo tempo. Eu não preciso acreditar naquilo que só o meu está certo, né? E daí, quando ela faleceu, eu acabei me afastando, porque simplesmente não tinha mais companhia para ir, vamos pôr assim. E daí depois eu me reconectei. Só que eu acredito que muita gente, por não ter essa conexão com a ancestralidade, ela também não se conecta com a espiritualidade.